A partir de agora, no ar, o podcast Escutativa, um papo de mediação. Eu sou Lízia Palombini, jornalista e mediadora de conflitos, e hoje nós temos aqui a luxuosa presença da professora, psicóloga e mediadora Naura Americano, para a gente falar um pouquinho sobre mediação na escola e na vida, né, Naura? Claro, é muito importante esse tema da mediação, sobretudo a mediação dentro das escolas. Também está aqui com a gente Luísa Assunção, advogada e mediadora, representando Nikit, Niterói City, nossa cidade vizinha aqui. Luísa, brigadíssima por sua presença também. Maravilha, a gente está aqui hoje para falar sobre mediação e mediação escolar, né? Naura, de alguma maneira existe uma visão, talvez um pouco romântica, de que todo mundo tem que viver em paz, na mais santa paz. Existe vida sem conflito, Naura? Os conflitos fazem parte das interações, das relações humanas. Então, é importante até que eles existam. Veja, assim, como é importante que a gente possa estar juntos e, a partir de algo que nos acontece, a gente pensar em saídas. E isso faz parte até da nossa criatividade. Pensar, o conflito pode ser, e é muitas vezes, desde que abordado de uma forma adequada, ele pode servir para que a gente tenha um impulso para a vida, um impulso criativo, onde as relações podem melhorar significativamente. Aprender a lidar com o conflito é também uma maneira da gente olhar a vida de outra forma? Ah, com certeza. Nós aprendemos muito quando temos um conflito. É claro, eu não estou aqui, você falou de uma visão romântica, dizendo que as pessoas se sintam satisfeitas porque têm conflitos. É claro que o conflito sempre causa um incômodo, causa um mal-estar, dependendo da intensidade do conflito, até angústias. Entretanto, a gente pode aprender a lidar, abordar o conflito de uma outra forma que não seja uma forma competitiva. E daí vem a mediação. E aí, pensando assim, na mediação, Naura, nesse contexto escolar, ou em todos os contextos da vida, como você explica a mediação aqui para quem não conhece? Como a gente pode explicar? Olha, de uma forma simples, a mediação ela é um procedimento, um método em que nós vamos tratar o conflito, exatamente como eu dizia, nós precisamos aprender a abordar o conflito. Isso implica que a gente tenha que vê-lo de uma outra maneira e abordá-lo de uma outra forma, utilizando, evidente, as ferramentas, as técnicas que são próprias da mediação. E que não se confunda mediação de conflitos, já que a gente está falando de mediação escolar, com o mediador escolar, que atua de uma outra forma, né, propiciando que o aluno se adeque melhor ao ambiente, àquele contexto escolar, alunos que tenham características distintas ou especiais. Enfim, esse é um tipo de mediador. Eu estou falando aqui do mediador que trabalha com os conflitos havidos entre todas as pessoas. Pode ser entre aluno e aluno, entre professor e aluno, entre diretor e professor, enfim, uma gama de conflitos que surgem cotidianamente na escola e que é importante se utilizar da mediação para poder levar as pessoas a se comunicarem melhor e encontrarem uma saída que seja satisfatória para cada uma daquelas pessoas. Naura, como é que a mediação escolar entrou na sua vida? É uma boa pergunta, Lízia, porque eu estudo mediação já há alguns anos, sobretudo porque eu venho do contexto da mediação judicial. Eu fui psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por 20 anos e trabalhava com famílias. Então, os conflitos familiares me fizeram pensar em possibilidades para exatamente fazer com que as pessoas se comunicassem melhor e pudessem resolver elas próprias os seus conflitos, sem a necessidade de que o juiz desse uma sentença, ou pelo menos minimizar isso. As pessoas se valendo da sua autonomia, podendo decidir a sua própria vida e a vida dos seus filhos. Quando eu me deparei com algumas questões das relações com as crianças, eu me remeti ao meu passado, antes mesmo de chegar ao tribunal, em que eu trabalhava dentro de abrigos de jovens, crianças e adolescentes.
Então, eu pensei, olha, se nós levarmos a mediação para as escolas, é possível que a gente possa ver esse quadro, que hoje é muito noticiado, de muitos episódios de grave violência. Então, foi daí que eu fui estudar mediação, fiz o mestrado de mediação na Argentina e tive a oportunidade de conhecer e ver a mediação escolar. E eu fiquei emocionada. E por isso, hoje, eu gostaria muito que a mediação se tornasse uma política pública. Como é na Argentina, Naura? Eu sei que você também organiza grupos, né, para levar alguns mediadores para que conheçam esse trabalho feito na Argentina. E eu queria saber de você o que a gente pode aprender com os hermanos. Eu represento uma instituição chamada SOMEC, que é uma sociedade de mediação de conflitos, em que nós organizamos, já é o 2º ano que nós organizamos e levamos um grupo de mediadores a Buenos Aires para conhecer o trabalho que é realizado nas escolas. Ocorre que lá na Argentina nós já temos uma lei de mediação escolar, olha que fantástico. É demais, né? Pois é. A Luísa está falando aqui porque ela já foi nesse grupo também, já participou, né? Daqui a pouco eu quero o seu depoimento também, Luísa. Pode deixar. E lá eles já têm essa lei há mais de 10 anos. Então, o próprio Estado, né, através do Ministério da Educação, tem os seus mediadores, os seus técnicos que vão às escolas implementar o programa de mediação escolar. Então, nós temos crianças mediando, nós temos adolescentes mediando, porque esse é um modelo que é implementado lá, que nós chamamos de mediação escolar de pares. E isso é um avanço. Para mim, esse é o melhor modelo. Fala exatamente da autonomia, do empoderamento desse jovem, da autonomia no sentido de que ele próprio vai ter recursos com a ajuda do mediador para poder abordar o seu conflito de uma forma colaborativa e não de uma forma competitiva. Como é que eles são capacitados para isso? Luísa, você que estava lá junto, o que você viu? Bom, eu vi, quando a gente está pensando em mediação escolar, a gente fala colégio, pensa em aprendizado, né? E o que eu vi foi isso, aprendizado, que a Naura trouxe no início da fala dela. Os alunos, desde os menores, os mais novinhos, sendo trabalhados com esse outro olhar de cultura de paz, colaboração, olhar para os sentimentos dos próprios e para o outro, né? E aí o que a gente viu são os mediadores, os adultos, né, da própria secretaria, trazendo formação para os professores, fazendo a formação dos alunos, que seriam alunos mediadores, e depois ela faz um acompanhamento. E é fantástico, assim, como aquelas crianças que já estão aprendendo desde cedo um novo olhar, muito mais fácil do que a gente já adulto, que cresceu com outra visão, né, das nossas relações. E eles dão um banho, nós mediadores adultos aqui do Rio, não é mesmo, Naura? Naura, agora, é preciso fazer uma distinção entre os conflitos que existem na escola, porque aí você tem gradações diferentes, né? Sim. Você tem uma discussão, bullying, até uma agressão mesmo, né, física. Como é que vocês lidam com isso do ponto de vista da mediação? Bom, é importante saber que eu dizia que as crianças e os adolescentes, eles próprios se tornam mediadores, eles são capacitados para isso, e dependendo do momento em que aquela escola esteja, pode-se levar um maior número de horas ou um menor número, porque implica a formação do mediador escolar, implica já na apropriação e no desenvolvimento de algumas habilidades socioemocionais, para que ele, então, possa realizar o curso dos procedimentos, das ferramentas da mediação e possa realizar, então, as mediações entre seus pares. Ocorre que é importante que, no espaço escolar, a equipe responsável pela mediação, ela tenha condições de avaliar que casos, efetivamente, os alunos poderão mediar. Porque a gente não pode exigir do aluno que ele medie um conflito que está acima da possibilidade dele. Então, esses casos que você citou, como bullying, agressão física, esses casos não são encaminhados para que os alunos mediadores resolvam. Isso, então, é da ordem da direção da escola, das pessoas, dos adultos responsáveis pela escola. Sim, mas aí, Naura, também, apesar de não ser responsabilidade das crianças, né,
até porque são casos muito pesados, é legal o que a gente pode ver como a mediação colabora no sentido de trabalhar o grupo dentro daquela situação, não é? Isso pode ter um efeito educativo, também colaborar nessa mudança de cultura dentro da escola, ou não? Esses casos como bullying e agressão física são tratados só com os coordenadores, diretores? Na prática, o que a experiência tem demonstrado, Luísa, é que quando se trabalha todo o entorno que envolve a mediação escolar, por exemplo, nós trabalhamos com os alunos durante o ano a questão da empatia. Ora, se o aluno desenvolve e aprende a ser empático, dificilmente ele vai agredir o outro. Da mesma forma, se ele aprende a se comunicar, que é um outro tema central na mediação, ele pode falar das suas emoções, em vez de atuar as suas emoções. Ele aprende também a ter autocontrole. Então, todos esses temas, como as emoções, a comunicação, isso tudo é trabalhado antes mesmo e durante muito tempo, antes do aluno ter um curso específico de mediação. Essa questão que você traz, Luísa, é muito importante, porque a mediação ela vai servir como uma forma de prevenção, evitando assim que esses graves conflitos e essas situações de violência que nós temos notícias diariamente, que essas situações possam ser evitadas. Porque as pessoas aprendem, as crianças, os adolescentes aprendem a conviver de uma forma respeitosa, de uma forma harmoniosa. Nesse momento na escola e logo a seguir na sociedade, né? Exatamente. Queremos pessoas muito mais bem preparadas para lidar com tudo isso. Nós temos um convênio da Secretaria Estadual de Educação com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, no PEMEC, vem capacitando já há alguns anos professores e diretores escolares. Esse é um convênio bastante importante e nós temos feito nesses cursos a sensibilização desse público para que eles, nas suas escolas, queiram implementar um programa de mediação escolar de pares. É evidente que isso ainda está muito no início, porque a gente sabe da complexidade de uma comunidade escolar, sobretudo aqui no âmbito do Rio de Janeiro, até por conta desse contexto todo em que vivemos e também porque é importante que o professor seja cuidado até para que ele seja empoderado e para que ele possa ter desejo de investir no desenvolvimento de um programa de mediação. Agora, é claro que quando a gente observa aqueles adolescentes, né, você perguntava da minha experiência e da diferença. Ora, nós estivemos numa escola em que o grêmio escolar ele foi muito atuante no sentido de pesquisar com os alunos todos da escola se eles quereriam ou não desenvolver um programa de mediação escolar. E foi fantástico o envolvimento desses adolescentes, ainda nessa primeira etapa, que era uma etapa de levantamento e de sensibilização. Então, veja o protagonismo desses jovens. É fantástico se a gente pode aproveitar isso. É necessário que os professores desejem estar participando, saindo, se mobilizando, saindo um pouco do que eu entendo como natural, que eu compreendo muito bem, desse estado assim de olhar para a sua realidade e dizer, por onde eu vou? Tem saída? Eu acho que a gente se pergunta muito isso, mas é importante que eles percebam que há, e o que eu vivenciei até agora é a percepção desse professor de que ele pode ter recursos e desenvolver também algumas habilidades que vai fazer com que ele possa enfrentar o conflito dentro de salas de aula de uma outra maneira. Então, ele acredita e ele se sente esperançoso. E não enxugando gelo, né? Como a gente vê na maioria das vezes, né? Exatamente. Agora, Naura, um gestor, um professor, um diretor que esteja nos escutando agora, o que você diria para ele? Ele ficou interessado em montar um grupo ou pensar um pouco mais mediação escolar para dentro dos muros da escola, né? Por onde ele deve começar? Olha, eu diria que ele pode buscar os organismos tanto público quanto os privados para poder ter uma capacitação em mediação escolar. Nós temos atualmente com a Secretaria Estadual de Educação um convênio com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e através da SEDUC, contactando a SEDUC, ele pode ter acesso a essa informação porque nós temos algumas turmas ao longo do ano. Então, é um curso que ele pode fazer gratuitamente.
O governo municipal de Niterói também vem dando um importante salto nesse sentido de fazer a mediação escolar se tornar uma política pública. E eu creio que os governos, tanto municipal quanto estadual, que está a nível federal, consigam incentivar para que as escolas tenham acesso a essa instrumentalização, a essa formação, para que e equipes especializadas que possam ir lá e capacitar tanto professores quanto alunos. E a outra opção é a iniciativa privada. E aí, Naura, tentando assim, pensar em ajudar esse coordenador, esse diretor que está mais interessado ainda em começar, como que, nesse início, vai começar por onde? Qual a idade desses alunos? Vai começar aquela formação de prevenção, como você tinha falado, com os alunos mais velhos ou com os mais novos? Como que você indica esse caminho inicial? A implementação de um programa de mediação escolar, ela tem algumas etapas. A primeira delas é construir uma relação de confiança e se ter legitimidade para desenvolver esse programa numa escola. E isso se inicia conversando com os diretores para que eles possam entender o que é mediação, para que eles possam se disponibilizar a ter um programa dentro da sua escola, porque isso é fundamental. Se o diretor, a direção da escola não acredita e não apoia, a mediação não acontece. Precisa comprar a ideia, é isso que você está falando? Exatamente, precisa comprar a ideia, precisa acreditar, precisa dizer, olha, é possível e se mobilizar para tanto. Eu digo isso porque eu acho uma metáfora importante, essa ideia do movimento. É preciso fazer algo a respeito. Eu acho que os professores e os diretores querem fazer algo a respeito. Então, é preciso que os diretores se mobilizem, porque dá trabalho. Eu acho que qualquer mudança dá trabalho. Então, a gente sensibiliza os diretores, à medida em que eles aceitam, em que eles acreditam, nós passamos para uma outra etapa que é de sensibilização da comunidade escolar. Então, fazemos palestras de sensibilização dos professores, do pessoal de apoio, e só então a gente passa a desenvolver atividades com os próprios professores, que são encontros periódicos, e que os professores vão pensar em atividades, e nós vamos ajudá-los a fazer isso. Então, vão trabalhar atividades enfocando a empatia, controle das emoções, criatividade, negociação. Então, vem uma série aí de temas que os professores vão trabalhar com os alunos. Regras de convívio entrariam aí? Ah, seguramente. A primeira coisa que a gente faz quando a gente está com os professores e depois logo a seguir com os alunos é fazer um contrato de convivência. Olha que fantástico. Só que isso é construído com os próprios alunos. A pergunta é: o que podemos fazer para conviver bem dentro desse espaço? E eles vão nos dizer. Isso tudo é anotado e fica lá na parede para que todos saibam as regras de convivência. Seguramente, nós sabemos por experiência que muitas dessas regras elas são desrespeitadas, é claro, não poderia ser diferente. Mas para que então serve? Serve para a gente poder retornar a elas sempre que isso ocorre. Uma espécie de marco zero, né? Exatamente. Onde se volta sempre. E poder discutir novamente com eles, bom, se assim não está bem, então o que a gente poderia fazer para tornar essa convivência melhor? Então, nós vamos discutir porque é um trabalho de construção. Nós estamos falando de relações humanas, né? Então, não pode ter algo que seja fixo e imutável. Né? A instituição é dinâmica, as pessoas estão vivas e elas se modificam o tempo todo. E a escola, além de tudo, a gente esquece disso, ela é um retrato da sociedade também, né? Não adianta a gente ficar atribuindo à escola sempre essa peste de, os alunos são violentos. A sociedade é violenta. Sim, e a escola reflete exatamente isso. É impensável a gente pensar a escola fora de um contexto maior. É impossível. Tudo que acontece no mundo, no nosso país, no nosso estado, vai refletir na escola especificamente e na vida dos próprios alunos, na forma deles lidarem com as diferentes situações. Então, é preciso que a gente tenha uma visão sistêmica. Isso é fundamental. Que tudo vai impactar todo mundo.
não é? Então, toda essa violência que a gente hoje observa, infelizmente, no nosso estado, vai impactar a relação dos alunos entre eles e com os professores. A gente precisa ter essa consciência para poder fazer uma abordagem mais adequada. Não para recriminar ninguém. Eu não culpo as pessoas por isso. A culpa é algo que nos paralisa. A gente precisa corresponsabilizar. Então, sim, somos todos corresponsáveis. Essa implicação a gente precisa ter. E eu faço isso hoje. Eu poderia dizer para você, Lísia, que algo que faz sentido para mim, eu poder intervir aí, ajudando com aquilo que eu sei, com aquilo que eu posso, no sentido da transformação dessas relações. E eu gosto muito de investir em criança e adolescente. Né? Eu gosto disso. Eu, antes de me tornar psicóloga do tribunal, de onde eu me aposentei agora, eu trabalhava com crianças que estavam abandonadas nas ruas e que eram abrigadas. E que sequer as escolas aceitavam, porque eram crianças com muitas dificuldades, evidente que sim. Né? Se falta amor, haverá dificuldade. E isso se aplicava não só a essas crianças, essas que ainda vivem aqui nas ruas do Rio de Janeiro, se aplica também às crianças que estão lá na escola e os adolescentes também. E eu digo a palavra amor não de uma forma piegas, eu diria que isso é a essência, é o essencial para o ser humano. Então, é quando a gente trabalha em mediação com empoderamento, dizer eu acredito em você e sei que você pode fazer. E isso, para mim, é um ato de amor. Isso tem um efeito de cauda longa também, né? É uma vida dúvida. inteira revendo as suas posições. Porque também o que você está tratando aí, Naura, é uma questão cultural, né? Durante muitos anos o que se viu foi isso dentro das escolas. É o brigão, é a galera que senta no fundão. É sempre uma exclusão. Né? É o nerd, sempre exatamente. São essas especificações e divisões, né? E aí também, aproveitando, Naura, pensar, quando você traz a questão da transformação, de causa e efeito, corresponsabilização, e a gente ouve, alguém pode ouvir tudo isso que você está falando e pensar, poxa, é quase uma terapia a mediação, né? Tem um efeito, uma coisa transformadora, né? Transformadora nesse sentido. E aí, aproveitando que você também é psicóloga, né? Responde aí pra gente, tira essa dúvida. A mediação, ela é terapêutica ou não? Não, eu diria que não. São intervenções muito diferentes. Entretanto, será que a mediação pode provocar um efeito terapêutico? Eu creio que sim. A forma de abordagem, as técnicas são muito diferentes. Né? E a mediação também ela é uma intervenção pontual em relação a um conflito, ou quando nós estamos num contexto institucional, como uma escola, nós estamos falando de mudança na forma de se relacionar, na forma de conviver. Então, a palavra-chave, quando a gente fala de mediação escolar, é convivência. Então, conviver de uma forma respeitosa. Então, se antes eu não escutava o meu colega, não o considerava, se agora eu passo a escutá-lo e passo a considerar os interesses e as necessidades dele, então eu estou mudando a minha convivência. Então, produz esse efeito na qualidade da convivência entre todos que estão ali participando daquela comunidade e, eu diria mais, dos que estão no entorno também. Há muitos relatos de pais que dizem, olha, o que vocês estão fazendo aí? Porque o meu filho está diferente lá em casa. Vão sentindo isso no dia a dia, né? É um efeito que produz, mas é claro que sim. Isso é mudança de cultura, né? Na hora que a gente espera. É uma mudança de cultura, é aquilo que a gente chama, né? De transferência de conhecimento, né? Porque o que a gente aprende ali dentro daquele espaço que nos ensina a escutar o outro, a respeitar o outro, nos empodera, diz, olha, você tem um poder enorme, uma potencialidade enorme para desenvolver-se, para se tornar uma pessoa diferente, ganhar o mundo. É claro que isso produz no sujeito algum impacto, um efeito diferente. E é lindo quando a gente vê isso.
E também para quem vai mediar, né? Nós, mediadoras, a Luísa, a Lísia também é mediadora. A mediação provocou um efeito em nós. Com certeza. Não é? Quiçá A nas gente crianças já e nos vai falar adolescentes. sobre isso. A gente tem um momento aqui do nosso programa onde não é exatamente para gerar o conflito, porque longe de nós, mediadores, gerar o conflito, né? Mas é de alguma maneira também para colocar o nosso entrevistado ali um pouquinho na parede. A gente sabe que o papel do mediador não é de julgar, né? Quem faz isso são os juízes, né? Os árbitros. No entanto, muitas vezes na vida a gente acaba fazendo um julgamento, um pré-julgamento, usando os rótulos, colocando as pessoas em prateleiras diferentes, por alguma razão, porque a gente quer resolver isso nas nossas cabeças. E aí eu queria te perguntar, como é que a mediação transformou o seu jeito de olhar as pessoas? Olha, essa é uma pergunta bem profunda, né, Lísia? Eu acho que me tornou mais hospitaleira, né? As pessoas falam em tolerância, né? Mas a palavra hospitalidade talvez caiba melhor, e isso eu aprendi com a minha amiga Gabriela Jablowski, que trabalha com a mediação escolar, né? Argentina, maravilhosa, que nos faz pensar de um outro jeito. Exatamente. Então, quando eu olho para as pessoas, eu tenho mais empatia. Eu me coloco no lugar dela, naquela situação que é difícil para ela naquele momento. Posso compreender que a raiva dela em relação a mim, por exemplo, pode ser entendida de uma outra forma e não necessariamente eu preciso reagir com mais raiva. Então, eu posso respirar, ganhar tempo, fazer uma pausa. Eu gosto de dizer fazer uma pausa para tentar entender o que se passa com o outro e o que está se passando também comigo. Como então, aquilo está te afetando, o que aquilo estaria acessando dentro de você, é isso? Exatamente. E aprender a lidar com isso. Desta maneira, a gente aprende a fazer uso mais da nossa amorosidade e não da nossa destrutividade. E isso é Freud, tá, gente? É porque eu sou psicóloga e... Embora é um momento mediadora... afago cultural aqui no nosso programa, né? Naura, eu queria fazer aqui memória de uma fala sua nas nossas aulas, né, que a gente trouxe, e tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. Você nos disse que mediador tem que gostar de trabalhar com gente, precisa gostar de gente, né? Então, quando você traz toda essa questão da hospitalidade, né, ser hospitaleira, não ser destrutivo e pensar na empatia, a gente precisa pensar nisso, né? Como gostar das pessoas para conseguir tentar entendê-las, entender também as reações que causam na gente, não é isso? Pois é, não entendam assim essa fala sua, né? Eu estou dizendo, pessoas que estão nos ouvindo, como algo que a gente precisa gostar de todo mundo e ser amiguinho de todo mundo. Não é isso, gente. Mas é compreensão, é poder ter uma escuta, é poder considerar a perspectiva do outro. Então, para isso, eu preciso me colocar no lugar do outro. É disso que trata a mediação. É estabelecer uma relação respeitosa. Se a gente consegue ter respeito, aí sim a gente pode falar nessa paz, né? Para mim é isso. Não é algo de romance, não é. É algo que a gente pode conquistar ali no dia a dia. E se a gente conseguir fazer isso, a gente fez muita coisa. E importantíssimo você falar isso, ainda mais agora que a escola, né, também está vivendo dentro deste contexto de polarização, né? A sociedade está muito brigona, a sociedade está muito, como se fala na minha terra, na ponta dos cascos, né? No sentido de pronto para dar um coice em alguém. Então, acho que isso que você está nos trazendo, né, a questão da hospitalidade, a questão da amorosidade, da empatia, que é se colocar no lugar do outro, tentar ver um pouquinho pela ótica da outra pessoa. E aí, para a gente encerrar essa nossa conversa, Naura, eu queria que você deixasse aqui para a gente alguma dica ou de leitura para quem quiser saber mais sobre mediação escolar, ou um canal no YouTube, ou um outro podcast concorrente nosso, o que você quiser. Olha, há muita literatura a respeito da mediação, de uma forma geral.
E da mediação escolar em particular, tem esse livro, mas não está traduzido para o português ainda, que é Configurando Cenas Colaborativas na Escola, em que a Gabriela fala da mediação escolar. E eu havia dito antes que ela já desenvolve esse trabalho em Buenos Aires há mais de 20 anos, implementando programas de mediação escolar. Existe um outro livro também da Florência Brandoni, que se chama Mediação Escolar, que é um livro muito bom. Florência, ela é psicanalista e também atua com mediação escolar. Pena que esses livros ainda não estejam traduzidos, mas quem tiver a oportunidade de ler em espanhol, seriam boas referências. E a gente vai deixar na descrição do nosso podcast também como referência. Naura, brigadíssima por sua presença aqui. Mais uma vez, reafirmo luxuosa presença, porque realmente você nos dá uma aula sempre. Eu só queria acrescentar algo importante que eu venho nos meus encontros com os mediadores falando sobre isso. Nas escolas, assim como na mediação de modo geral, é importante que a gente leve em consideração também a questão da representatividade. E eu digo isso porque, como mulher negra, que trabalhou durante tantos anos com essa população, crianças, adolescentes, situações de vulnerabilidade, é importante que a gente tenha mediadores que possam também representá-lo. Eu não poderia deixar de registrar isso, que é fundamental, né? A maioria da nossa população é formada por pessoas negras, então a gente precisa ter mediadores negros como referência para essas crianças e para as pessoas de um modo geral. O número de profissionais negros ainda é muito pequeno. Então, a gente precisa ampliar significativamente para a gente poder dar conta dessa diversidade. E parabenizar pelo trabalho que vocês realizam, porque eu acho que nos falta isso na mediação, né? Até para que as pessoas possam conhecer e possam, então, em conhecendo, poder escolher essa forma, né, de intervenção sobre os seus conflitos. Existem na vida, saídas, né? Existem caminhos. Existem, sim. Obrigada, então. Obrigada a você mais uma vez. Bom, quem nos acompanhou até agora, só nos resta dizer muito obrigada pela audiência, especialmente, e até o próximo Escutativa. Até o próximo, gente. Muito obrigada, Naura. Muito obrigada, Lísia.